und Inneres, der diesen Bericht erstellt hat. Herr Tavares für 4 Minuten. Muito obrigado. Caros colegas, há no mundo refugiados que não podem nem voltar ao seu país, porque a situação é demasiado instável, nem ficar no país de trânsito, porque este não assinou as Convenções de Genebra e não podem, por exemplo, trabalhar nesse país. Os números são relativamente limitados, 200 mil por ano. E uma parte desses refugiados, que não têm outra opção, senão que lhes seja dada a possibilidade de uma nova vida num país terceiro, uma parte deles já tem o problema resolvido através de atores na cena internacional que fazem reinstalação. Os Estados Unidos, 80 mil por ano, Canadá, Austrália, Brasil, Chile. O que é que falta neste quadro? Falta Europa. E, em boa hora, o Conselho, na sua presidência sueca, admitiu que era preciso reforçar muito os números de refugiados a reinstalar na Europa, ainda até a falar ao número de 100 mil, e, em boa hora, a Comissão reviu algumas disposições do Fundo Europeu dos Refugiados para possibilitar uma política mais vigorosa, mais robusta de reinstalação de refugiados. Eu tenho, neste momento, 2 relatórios em nome da Comissão das Liberdades e Direitos Civis, um de codecisão, outro de iniciativa. No de codecisão, nós temos, para corrigir as políticas que estão neste momento em lugar, 4 novidades. 2 são de conteúdo, 2 são procedimentais. A primeira novidade é uma abordagem dual. A proposta da Comissão sobre a qual trabalhamos insiste principalmente em prioridades regionais e depois, dentro das prioridades regionais, prioridades que eu chamaria de humanitárias. Nós achamos por bem manter essas prioridades, mas dar-lhes autonomia. Ou seja, achamos que a Europa deve ter estratégias de intervenção em termos de reinstalação de refugiados, que são muito importantes do ponto de vista da política externa, que permitem, às vezes, intervir em determinadas áreas do mundo, abrir as portas de determinado país ou estabelecer relações de confiança em determinadas áreas do mundo. Mas, ao mesmo tempo, dar aos Estados-membros a liberdade de, no resto do mundo, acudir a situações que são prioritárias em termos de humanitários. E quais são essas? Pois vítimas de tortura, ou mulheres e crianças vítimas de violência sexual, ou pessoas que necessitem de reinstalações por razões graves de saúde, por exemplo. Segunda novidade, a modulação. Esta destina-se a passar dos apenas 10 Estados-membros que fazem hoje em dia reinstalação a nível europeu, para tentarmos que nos outros 27 Estados-membros haja quem passe a fazer reinstalação. Para isso, propusemos que fosse majorado no primeiro ano o montante a atribuir por refugiado aos novos Estados-membros. No segundo ano, ele diminui um pouco e, a partir do terceiro ano, fica igual a todos os outros Estados-membros que fazem reinstalação, com a condição de que esse montante reforçado nos primeiros anos, que são os anos em que custa mais instituir um novo programa de reinstalação, que esse montante seja utilizado para o desenvolvimento de um programa sustentável de reinstalação. As outras 2 novidades são procedimentais. Uma, dá à Comissão a possibilidade de iniciar um processo de urgência, um procedimento de urgência para reinstalar refugiados de uma determinada área do mundo, onde houve uma catástrofe humanitária, onde há uma situação de crise, porque o procedimento que tínhamos se fazia com uma base anual e, evidentemente, as catástrofes e as crises humanitárias não esperam pelo calendário. E a quarta novidade é a dos atos delegados. E aqui devo dizer, de forma muito clara à Sra. Comissária, que os argumentos de calendário e os argumentos de procedimento, esses o Parlamento pode cuidar deles de forma muito expedita, prometendo que teremos prazos curtos para responder pelos atos delegados e que uma consulta prévia, com um debate como propusemos com as comissões LIBE, AFET e DEVE, por exemplo, pode prevenir qualquer diferença de opiniões entre Parlamento e Comissão em relação às regiões prioritárias a reinstalar. O que não podemos admitir é que a Comissão, enquanto guardiã dos tratados, nos diga que os atos delegados, aos quais não apresenta nenhuma objeção jurídica, não devem ser adotados no quadro desta decisão tão importante de política externa e humanitária também, só porque lhes parece que eles são burocráticos, quando nós dizemos que não são. O que acontece é que esta decisão faz parte, do nosso ponto de vista e do ponto de vista do Serviço Legal, dos atos delegados e, portanto, enquanto tal, queremos que cabe à Comissão defender a adoção dos atos delegados aqui enquanto guardiã dos tratados e não colocar-lhes objeções que neste momento são meramente procedimentais e, acima de tudo, queremos que nenhuma destas questões nos deve impedir de chegar àquele que é o nosso objetivo comum, que é o de reinstalar mais refugiados na União Europeia. Muito obrigado.